amigos, muito bom dia. Acabei de acordar, tô com essa cara inchada aqui pra gente bater um papo sobre Jorge Jesus, o assunto do momento que não deixou o rubro-negro dormir direito essa noite. Acabei de acordar, tomei café, a primeira coisa que fiz foi vir aqui gravar um vídeo pra vocês. Porque essa notícia deixa qualquer rubro-negro de coração partido, é o assunto do momento, mas a gente precisa conversar sobre em que contexto está essa situação, em que cenário estamos falando, porque não é só negociações, né, a Jesus aceitar ou não, existe todo um contexto, uma conjuntura dentro disso daí, por trás disso daí. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre os prós e os contras a Jesus sair ou ficar. O que pesa a favor de Jesus ir embora, o que pesa a favor de Jesus continuar aqui no Flamengo. Foi vinculada aí pela imprensa e somente pela imprensa. Nós não temos informações oficiais nem do Flamengo, nem de Jorge Jesus. Foi vinculada o interesse, né, o assédio do Benfica, já a segunda vez aí por Jorge Jesus. Se dá como certa a ida de Jorge Jesus após a final do Carioca, após o Flamengo ser campeão carioca, possivelmente já na quarta-feira, é dado como certa a volta dele para Portugal. Então vamos falar sobre esse cenário em que se desenvolve essa possível ida de Jorge Jesus à Europa. Bom, primeiro que Jorge Jesus acabou de renovar com o Flamengo num contrato que vai até junho de 2021, do ano que vem. Segundo o site Yahoo, esse contrato teria uma cláusula de rescisão amigável, ou seja, Jesus poderia sair amigavelmente caso fosse para 3 mercados. O de Portugal, o da Espanha e o da Inglaterra. E ainda teria nesse contrato, Jesus especificado, o clube Benfica. Sabemos que mês passado o Landim desmentiu a existência de uma cláusula que permitisse a saída de JJ para a Europa. Alguém está equivocado nessa história aí, né? É certo que o Brasil vive uma incógnita sobre a volta do futebol brasileiro. Não sabemos quando, né, vive esse imbróglio aí de brigas com São Paulo pelo Campeonato Paulista. E sim, precisamos da autorização de todos os estados para que o Campeonato Brasileiro retorne. Conmebol também ainda segue sem data definida para a volta da Libertadores. Isso é um ponto ruim. Jorge Jesus é muito amigo de Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica. Sempre ele segurou a barra de Jesus lá no Benfica, inclusive em momentos que a torcida pedia a saída de Jesus, em momentos conturbados de Jesus lá no Benfica, ele segurava a barra, renovava com Jesus, ia contra tudo e todos. Então eles são muito fechamento nesse sentido. Ocorre que o Benfica vive um momento bem conturbado, financeiramente e dentro de campo também. O título lá do Campeonato Nacional tá quase já perdido para o Benfica, assim, tem o Porto, né, que é o primeiro colocado lá com 6 pontos à frente. Então o cenário no futebol tá conturbado, a torcida tá caindo para dentro, inclusive teve torcedores apedrejando o ônibus do Benfica. Então tá naquele momento que nós torcedores rubro-negros já sabemos muito bem como é, aquele momento quando o clube tá mal em campo, tá mal nas finanças, torcida vai para as ruas cobrar. Então a gente sabe muito bem o que é isso, né? E vem técnico interino. Esse é o momento do Benfica atual. A situação financeira do Benfica também não anda lá essas coisas, anda meio conturbada. Apesar da gente saber que o euro vale aí cerca de 6, 7 vezes mais que o real, a notícia que se tem é de que a situação econômica do clube anda meio embaralhada. As contas do clube foram recentemente bloqueadas aí pelos seus sócios. Eu não sei como funciona isso, mas a notícia que se tem é de que foram recentemente bloqueadas por algum motivo lá. As contas não batem, né? O que eles dizem que vão pagar, o que vão fazer, como vão contratar jogadores bons, não bate com a situação financeira atual do clube. Sem contar o cenário político que vive também o clube do Benfica. São muitos contras para essa transferência de Jesus para lá. Então o cenário tá bem caótico lá para o Benfica, né? Técnico que foi mandado embora, estão prestes a perder o campeonato nacional, torcida cobrando e esse cenário político. O Benfica vive um cenário político porque está havendo o quê? Eleição. E o presidente atual pretende se reeleger. Daí a possibilidade de estar havendo uma jogada política, por que não? Né? Você tem um momento caótico no clube,
e você joga o nome de Jorge Jesus para acalmar os ânimos dos torcedores. Jorge Jesus, que é muito respeitado lá na Europa, né, pela sua passagem pelo Benfica, apesar de ter alguns torcedores ressentidos quando Jesus deixa o Benfica e vai para o Sport, acontece o ressentimento do torcedor, isso é normal, mas o fato é que ele é muito respeitado lá. E Jesus vive um ótimo momento aqui no Flamengo e isso dá visibilidade mundo afora. Mas que pode ser uma jogada política para acalmar os ânimos da torcida lá do Benfica e ser um fato a favor da reeleição do presidente, isso pode ser. Não seria nenhuma loucura pensar isso. Ah, Jesus aceitou que viesse aqui um representante para conversar com ele. Acho que isso é normal, até pela boa relação que tem Jesus com o presidente, acho que isso é normal. Ele ouvir propostas, até por respeito e por amizade. Mas o que pesa muito foi esse ressentimento do JJ com o BAP. Por isso que eu falo para vocês, não tenham dirigente de estimação. O Flamengo em primeiro lugar e dane-se o resto, né? As pessoas passarão e o Flamengo vai ficar. O BAP andou cagando pela boca aí nos últimos dias, falando muita coisa que desagradou o torcedor. E a gente agora tá vendo que não desagradou só o torcedor, desagradou o mister. Cala a boca, BAP. Uma das cagadas de BAP foi a fala, né, de que Jesus substituiu mal. E aí não era pra ter colocado o Lincoln, toda aquela história que vocês sabem, não agradou o português não, tá? Ele tá bem bolado com isso. Pesaria pra Jesus ficar também a estrutura que tem o Flamengo e a boa relação que tem com os jogadores. É um grupo fechado. Jesus é um cara que gosta de desafios, ele tem desafios aqui com o Flamengo, títulos internacionais como a Libertadores, por exemplo, e vive um bom momento o português aqui com o time, com a torcida. Eu acho que isso pesa também para Jesus ficar. O seu contrato que acabou de ser renovado, mas tem também os contras, né, pessoal? Essa indignação com o BAP, essa indecisão sobre a volta do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas pode ser tudo uma grande ladainha, uma jogada política. O fato é, não temos posições oficiais, temos notícias veiculadas na imprensa portuguesa e brasileira. Esperamos aí uma posição do Flamengo, por favor, de JJ também. Agora o futebol vai paralisar de novo, ele vai ter tempo suficiente para pensar sobre isso. Enquanto isso, nós torcedores vamos sofrendo por aqui. Mas você tem esse vídeo aí para ter uma visão melhor sobre as coisas, para você entender como vive o Benfica, que também nem tudo é flores. Para contratar Jesus não vai ser tão fácil assim como está parecendo, mas que sim, é possível, não é nada fora da realidade se Jesus nos deixar após o Campeonato Carioca. É com muita tristeza que eu encerro esse vídeo. Qualquer notícia que vocês tiverem também, joga aí nos comentários. Vamos um acalmando o outro por aqui e tomara que Jesus fique. Saudações rubro-negras.